Bom dia! Sorria! Vamos falar hoje sério. Vamos falar sobre a nova desordem mundial. Ou não? O mundo de 1945 a 1990 experimentou o que os historiadores, geógrafos e economistas consideram a nova ordem mundial. Surge um fato político chamado Guerra Fria, onde duas grandes potências econômicas e militares rivalizam o poder entre capitalismo e o socialismo comunista. Isso chamou-se de Guerra Fria. Uma briga verbal, uma agressão verbal entre Rússia, entre a União Soviética e os Estados Unidos. O xerife do mundo, sempre interferindo em outros países, em nome da paz e da democracia. E do outro lado, o socialismo comunista, expandindo a sua ideologia pela Ásia, pelo leste europeu, por alguns países da África, pela Ásia, como eu disse, Vietnã, Camboja, Laos, e pela América Latina, a ilha de Cuba, a ilha de Fidel Castro. Então, 1945, a chamada Guerra Fria. Surgem dois pactos militares defensivos. OTAN, composta dos Estados Unidos e mais países da Europa Ocidental, e do lado oriental, o Pacto de Varsóvia, comandado pela Rússia, pela União Soviética, que eram 17 repúblicas socialistas comunistas. Com isso, o mundo enfrentou crises políticas, quase chegou à Terceira Guerra Mundial, no episódio da Baía de dos Porcos, em Cuba, onde mísseis soviéticos apontavam para a cabeça dos americanos lá do outro lado do Atlântico, no período do presidente John Fitzgerald Kennedy. Surgem também pactos econômicos, mercado comum europeu, 9 países europeus, menos a Inglaterra, Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, esses pactos econômicos trocando produtos, serviços, mão de obra entre si, uma Europa sem fronteira. Do lado comunista, a Comecon, com o mesmo objetivo, a troca de produtos e serviços entre os países da cortina de ferro. Muito bem. Houve nesse inteirinho, também o Mercosul, bem mais tarde, que hoje não funciona mais, entre os países do Cone Sul da América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, e com observadores a Bolívia e o Paraguai. Continuando. Houve nesse período, até 1990, um pouquinho mais, conflitos isolados, guerras isoladas, revoluções, guerras regionais, guerras tribais, étnicas, entre países da África, Angola, Moçambique, Nigéria, Sudão, hoje dividido em Sudão e Sudão do Sul, ao norte Sudão muçulmano, ao sul católico, com muito petróleo. Então, África
também sofreu problemas. Na Ásia, guerras, Vietnã, Camboja, Laos, né? na antiga Indochina, e assim sucessivamente. Agora, também houve o apartheid, o racismo claro e declarado dentro da África do Sul, todo um processo que começou em 1960 e em 1990 terminou o apartheid com o líder Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos. Agora, de 1990 a 2022, já no século 21, temos uma nova ordem mundial. Novos atores políticos e econômicos. Sai a Europa Ocidental, entra e continua os Estados Unidos, entra a China, maior potência econômica do mundo daqui a 5 anos, e a velha Rússia, o velho Império Russo, com as suas tradições, não está morto. Então, novos atores políticos e econômicos, China, Estados Unidos e Rússia. Além disso, nós temos um fato em 1990 que se chama globalização. Troca de produtos, dependência de um país contra outro país, de mão de obra, serviço e matéria-prima. Quando os Estados Unidos pega um resfriado, a América Latina pega uma gripe econômica. Quando os Estados Unidos pegam um resfriado econômico, deixa de comprar muitas coisas aqui na América do Sul, nós pegamos aqui uma gripe econômica, desemprego, inflação e outros problemas. Então, 1990, globalização. Eu faço um filme com atores mexicanos, dinheiro francês, rodado na China e com técnicos da Rússia. Isso é globalização a grosso modo. Muito bem. Então, novos atores econômicos, China, Coreia do Sul, Japão, tá? Vietnã, chamado de tigrinho asiático, os tigres asiáticos. Esse é o mundo até início de 2022. Do século XVI para o século XXI, houve uma mudança do eixo econômico do mundo. Quem mandava no mundo no século XVI era o Atlântico, Portugal e Espanha. Depois a Inglaterra e Holanda, no século XIX. No século XX, os Estados Unidos. No século XXI, a China. Gostando ou não do método chinês de governar, interna e externamente. Então, o eixo econômico hoje está na Ásia. Agora, a questão da Rússia 2022. Ela quer retornar o seu poderio, o seu território perdido a partir de 1990. Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, Crimeia. Crimeia já tomou a Crimeia, região onde surgiu a semente da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Agora, eu tenho, talvez, né, um problema ali na Ucrânia geopolítico, econômico, que envolve o gás que alimenta a França, a Alemanha, a Itália e alimenta a Europa. Os lares precisam ser aquecidos na Europa, porque o inverno é rigoroso. Esse gás vem da Rússia e da Ucrânia, através de gasodutos. Petróleo que a China compra da Rússia e a Rússia compra produtos da China. A Rússia, então, invade a Ucrânia, quer anexar a Ucrânia,
fazer um grande muro naquela região para impedir a invasão ocidental em seu vasto território. Porque a Rússia diz que a Ucrânia é dela. O problema começa no século XIX. E há 100 anos a Ucrânia foi libertada, entre aspas. Tem um terço que fala russo, composto de russos. Tem lá muitas etnias. Admite, adota a cultura russa. E tem uma parte da Ucrânia que é pró-ocidental. Então, uma briga geopolítica, econômica, étnica na região. Esse conflito pode gerar a Terceira Guerra Mundial convencional, com 1 milhão de dólares, 2 milhões de dólares gastos por dia, 150 milhões de mortos, 10 anos e uns 8 países envolvidos diretamente. Ou uma Terceira Guerra Mundial nuclear, onde não haverá vencedores. Todos irão perder e a civilização irá acabar, devido ao grau de 5, 8 países com grande potencial nuclear. Mísseis que saem de Moscou e chegam à Ucrânia em 8 minutos. Bombas atômicas, ogivas atômicas, mísseis intercontinentais. É um problema geopolítico também, já que a Rússia fica presa ali entre mares internos, etc. Então vamos aguardar esta insanidade, mais uma vez, do ser humano. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, é de graça, balance o sininho, deixe seus comentários. Aqui é o Nitroso, muito obrigado, boa sorte, cuide-se e bom carnaval. Pode ser o último do planeta azul. Fui.